Olá, queridos alunos! Espero que os senhores tenham terminado o primeiro bimestre com êxito, que tenham alcançado seus objetivos, que foi ficar com notas boas, pela sua dedicação, pelo seu esforço. E quem não conseguiu, almejar a nota, que se desempenham mais, que se empenham mais, Porque eu acredito em você e você também deve acreditar. Tá bom? Hoje vamos iniciar o nosso segundo bimestre, vamos iniciar o nosso assunto sobre os ambientes da Terra, que dentro desses ambientes da Terra nós temos biomas, nós temos ecossistemas, fatores bióticos, abióticos, populações, comunidade. Nós vamos falar um pouco da biosfera, que tudo está incluso dentro do ecossistema. Prestem bastante atenção, fazendo anotações, conforme a agenda, Pega o marcador de texto, sempre anotando e fazendo as anotações no caderno de vocês, tá bom? Isso é muito importante para o aprendizado de vocês, tá bom? Não deixe acumular atividade, como aconteceu no primeiro bimestre com alguns alunos. Então, fazendo as atividades, qualquer dúvida só é perguntar. Tá bom? Vamos lá iniciar mais uma aula. Alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre, todo mundo com seus materiais, tá? Com seu livro didático, com todos os seus materiais, porque hoje nós vamos iniciar, ok? Vamos lá, hoje nós vamos falar, pega um livro de atividade, hoje nós vamos falar sobre os ambientes da Terra. Dentro dos ambientes da Terra, gente, nós temos ecossistemas, Ecossistemas e os biomas. Mas hoje nós vamos iniciar falando sobre os ecossistemas, Dentro dos ecossistemas nós vamos relatar sobre os fatores bióticos, abióticos, Coisas que vocês já estudaram no primeiro bimestre, mas que estão dentro do ecossistema, ok? Prestando atenção, fazendo as anotações, que é muito importante fazer as anotações, tá? E sempre o que eu peço, marquem com marcador de texto, acompanhando no livro, é muito importante, ok? Vamos lá iniciar a nossa aula, ok, turma? Então aqui nós vamos falar sobre os ambientes da Terra. Aqui, como eu falei para vocês, nós temos os biomas. Os biomas, dentro dos biomas, nós temos os ecossistemas, Nós vamos falar sobre os ecossistemas aquáticos, sobre os ecossistemas terrestres, tá bom? Então, prestem bastante atenção. O que eu peço para os senhores é atenção. Tá bom? Então, o bioma, o que nós podemos falar sobre o bioma, O bioma, ele pode ser caracterizado por um conjunto de ecossistemas, De características semelhantes. No caso, os ecossistemas é uma unidade funcional ou um sistema também, Do ambiente onde temos componentes vivos, aliás, componentes não vivos. Qual seria os componentes não vivos dentro do ecossistema? Nós temos o abiótico. Quando eu falo abiótico, eu estou me referindo a elementos não vivos que está dentro do ecossistema. E os organismos vivos. Qual seriam os organismos vivos? Nós temos os fatores bióticos, que são os organismos vivos que eles interagem dentro do ecossistema. Tá bom? Professora, qual seria a diferença entre um bioma e um ecossistema? Nós temos uma diferença, certo? Essa diferença seria: um ecossistema é uma comunidade formada pela interação, não esqueçam, pela interação de organismos vivos, seria o ecossistema, É uma comunidade, como eu falei, formada por organismos vivos e seus ambientes físicos, certo? Desde o solo até a formação climática, tá? Já o bioma é a maior unidade geográfica caracterizada por um tipo de quê? Por um tipo de vegetação dominante, tá, gente? O bioma, ele pode ser caracterizado por um conjunto de ecossistemas, não esqueçam. Então, o bioma, ele pode ser caracterizado por um conjunto de ecossistemas e de características semelhantes, tá bom? Não esqueçam disso. Aqui, como vocês estão observando nessa imagem, nós vamos iniciar falando sobre os ecossistemas, tá?
Olha, um conjunto de elementos bióticos. O que seria biótico? Eu acabei de falar para vocês. Bióticos é seres vivos, né? Biótico, que tem vida. E os abióticos, que são seres que não têm vida, certo? Que estão dentro do ecossistema. Então, no caso, esses seres abióticos, eles estão num ambiente de uma determinada área, que eles vão trocar entre si o quê? Vão trocar influências notáveis de transparência, né? De transferência, matéria e energia, visando ao equilíbrio estável, como vocês estão observando aqui. Aqui, gente, desculpa, aqui nós temos um ecossistema no fundo do mar, tá? Esse ecossistema no fundo do mar seria o quê? Plantas, peixes, como vocês estão observando aqui, ó, planta, peixes, que eles constituem o quê? Os fatores bióticos, os fatores de vida, não é verdade? A luminosidade do ambiente, a temperatura, a salinidade, o pH da água, são fatores abióticos, fatores que não têm vida, que eu acabei de falar para vocês, como temperatura, salinidade, o pH da água, são fatores abióticos, não é para esquecer, ok? Vamos lá para a próxima página. Aqui nós temos os tipos de quê, professora? Nós temos os tipos de ecossistemas naturais. O que seria um ecossistema natural? O ecossistema natural seria a natureza. A natureza, ela é responsável pela criação, né? Pela criação desse ambiente, né? É uma coisa natural. Ela é responsável pela criação desse ambiente, pela evolução da comunidade dentro desse ecossistema, que vai depender de quê? Vai depender dos fatores bióticos e abióticos também, tá? Bem como as interações entre os organismos e fluxo de energia desse ecossistema, tá? Isso tudo influencia nos ecossistemas naturais, tá? A formação original desse ecossistema natural não sofre interferência humana, tá? Não sofre interferência humana e é justamente por isso que é chamado de natural. Por quê? Porque ele não vai sofrer interferência do homem, interferência humana, como vocês estão observando nessa imagem. Aqui nós temos o ecossistema natural, que ele compreende todos os ecossistemas formados naturalmente, sem intervenção do homem na natureza. Aqui vocês estão observando que esse ecossistema natural, nós temos o bosque, o deserto, os oceanos, são alguns dos ecossistemas naturais, ok? Agora nós vamos falar dos ecossistemas artificiais. Qual seria, professora, esses ecossistemas artificiais? Se eu estou falando artificiais, eu estou me referindo a uma coisa que é feita pelo homem, certo? Então esse ecossistema artificial é aquele que sofreu influência, né? Influência humana para tentar o quê? Para tentar replicar, né? Replicar um ecossistema que existe, certo? Em determinado local. Os exemplos mais claros de um ecossistema artificial podem ser encontrados em áreas reflorestadas, tá? Em áreas reflorestadas e em locais de proteção à fauna, à flora. E em outras palavras, uma tentativa, tá, turma? Uma tentativa do homem em emitir o ecossistema natural, né? Então, ele tenta emitir um ecossistema natural, fazendo um artificial, mas nunca fica igual, tá, gente? Então, dentro desse ecossistema artificiais, compreendem todos os ecossistemas formados pelo homem. Qual seria o ecossistema formado pelo homem? Como vocês estão observando na imagem, nós temos o açude, né? Nós temos plantações de cana, de açúcar, nós temos aquário, são tipos de ecossistemas artificiais, tá? São tipos de ecossistemas artificiais. Prestem bastante atenção. Já no caso
Olha, dentro do ecossistema natural, o que nós temos, né? Não há um controle do homem nesse ecossistema natural. Eu estou falando do natural agora, que não há um controle do homem em relação ao quê? Em relação à interação dessas espécies, tá? Certo? No caso, esse tipo de relação é determinada pela natureza. Ao longo de quê? De milênios de transformações, ao longo de milhares de anos, né? Vai sofrendo uma transformação. No ecossistema artificial, por outro lado, o homem, né, ele é capaz de determinar detalhes como da vegetação predominante das espécies, animais que irão conviver ali. Ele que pode controlar isso no artificial. Ele pode controlar a vegetação predominante de espécies que irão conviver naquele local, tá? Então, quando eu falo de ecossistemas artificiais, eu estou me referindo ao homem, tá? Ao homem, que ele que tenta compreender todos esses ecossistemas, tá? Tentando, emitir, né? Tentando emitir um tipo de ecossistema natural, tentando imitar um ecossistema natural também, ok? Aqui vamos falar um pouco das migrações. O que seria a migração, né? A migração, vamos falar de uma população. Aqui nós estamos falando de uma população, né? Então, vocês estão vendo uma população de aves que ela está migrando a outros lugares. Mas por que, professora, essa migração? A migração, eles vão atrás de melhores, né? Vão atrás de melhorar as condições de vida deles, do tipo de animais que faz esse tipo de migração. No caso, muitas vezes a migração ela se dá pela alimentação, pela reprodução, é um tipo de migração. As borboletas monarcas, elas migram para acontecer o que? A reprodução delas. Mas se tem a reprodução, vai ter que ter a alimentação também, não esqueçam disso. Então, migração é quando uma população, no caso está aqui, vocês estão observando que aqui é uma migração, olha, de aves, que é quando uma população de seres vivos se move de um biotopo para o outro, em busca de melhores condições de vida. Então, nessa migração tem que ter alimentação e reprodução também. Professor, o que seria biotopo? Biotopo, gente, é a parte não viva de um ecossistema, não esqueçam disso, tá bom? Biotopo é uma parte não viva de um ecossistema que nós vamos ver mais adiante nos slides, beleza? Agora nós vamos falar um pouquinho da hibernação. Vocês estão vendo que esse urso aqui, ó, ele está hibernando. Mas por que, professor, ele está hibernando? Olha só, acontece a hibernação no inverno, certo? Essa hibernação acontece no inverno, que é um período em que, no caso, essa temperatura é muito baixa e o alimento ele torna muito escasso, certo? A realização desses processos nesse período é importante para proteger o animal do frio, o que mais? E também para evitar que ele sinta fome, né? E que tenha que competir com outros tipos de comida, que tenham que competir com outros tipos de animais por comida. Então, alguns tipos de animais acontece a hibernação, tá, gente? Mas ele não vai morrer? Não, ele não vai morrer, ele vai dormir. Como o urso ele tem muito tecidos adiposos, né? Tem bastante gordura, tecidos adiposos. Esses tecidos eles vão suprir toda a necessidade que o organismo vai necessitar nesse tempo, nesse período de hibernação que acontece no inverno, né? Quando a alimentação está muito escassa, né, gente? Então a hibernação é a perda, o quê? Perda de temperatura, como está escrito. É a perda de temperatura e completa da sensibilidade do movimento por causa da fisiológica, né? Levando o indivíduo a um estado em que a função vitais parece estarem, né, suspensa, dando ao corpo a aparência de morto, mas eles não estão mortos. Então, como eu falei para vocês, o tecido adiposo desses animais, que eles são de grande porte, né? Eles são bem cheios, bem fortes, de tecidos adiposos. Esses tecidos adiposos vai suprir toda a necessidade que o organismo vai necessitar durante essa hibernação, ok?
Aqui vamos falar um pouquinho da espécie. O que seria espécie, professora? Lembra que eu falei que a espécie é conjunto de todas as populações, certo? Todas as populações, está aqui, formadas por indivíduos semelhantes que entre si são capazes de cruzar e reproduzir, né, descendentes férteis, certo? Mas quando eles são da mesma, no caso, quando eles são da mesma espécie, né, gente? Então aqui no caso nós temos o cachorro e o urso, são animais distintos, mas pertencem de espécies diferentes. Eles não se reproduzem entre si, tá? Porque eles só vão se reproduzir entre si quando eles são da mesma espécie. O cachorro e o urso, eles não podem, eles são animais totalmente diferentes. Eles vão se reproduzir, eles não podem se reproduzir entre si, tá? Então, por isso que as espécies são conjuntos de populações formadas, né? Formadas por indivíduos semelhantes, que são capazes de se reproduzir, são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, ok? Aqui vamos falar um pouquinho da população. O que seria a população? Aqui vocês estão vendo uma população de elefante, né? Que seria um conjunto de indivíduos da mesma espécie, convivendo, né? Convivendo numa área comum e mantendo o quê? Mantendo ou não um certo grau de isolamento em relação aos grupos de outras regiões. Então a população eles são da mesma espécie, que nós temos aqui a foto de elefante. Isso com certeza vocês estão relembrando, né? Alguns conteúdos do primeiro bimestre que nós estudamos sobre a população também. A comunidade biótica, né? Biótica, desculpa. Seria o que? Um conjunto de organismos distintos que convivem na mesma área, mantendo entre si um relacionamento que pode ser harmônico, certo? Entre uns e desarmônico para os outros. Essa relação harmônica é uma relação de harmonia, como eu falei para vocês estão lembrando, certo? Relação harmônica e outros desarmônicos, que é desarmonia, sempre um sai prejudicado. Aqui nós temos uma comunidade que está aqui nessa imagem que vocês estão observando, que são organismos distintos de várias espécies que eles vivem numa determinada área, certo? Mantendo entre si um relacionamento que pode ser harmônico ou desarmônico também. Pode ser beneficiar ou pode ser prejudicado também, tá bom? O conceito de comunidade pode ser mais amplo e abrange também os insetos, mamíferos e todos os outros animais que convivem nessa área, tá, gente? Aqui vamos falar um pouco do biotopo. Esse biotopo, como eu falei para vocês, seria o quê? É um território onde uma comunidade vive. Esse biotopo seria o que eu falei. Qual é o significado do biotopo? É a parte não viva de um ecossistema, certo? Vamos supor, o biotopo é o abiótico, né? O que seria o abiótico? Temperatura, água, o pH da água. Então, o biotopo é a parte não viva do ecossistema, como vocês estão observando essa imagem aqui, olha. Olha, território onde vive uma comunidade. O que está essa imagem, gente? Essa imagem aqui está falando da água. Então, a água, uma cachoeira, ela é o biotopo de um ecossistema. É uma parte não viva de um ecossistema, tá? Já a biosfera é a soma de todos os ecossistemas da Terra. É a soma onde existe vida, como vocês estão observando. Biosfera é a soma de todos os ecossistemas da Terra, do planeta Terra, ok? Aqui dentro da biosfera nós temos o quê? Devido à grande variedade de ecossistemas existentes, a biosfera está dividida em 3 partes distintas, o que chamamos de biociclos. Dentro desse biociclo, primeiramente nós temos o epinociclo, que esse epinociclo seria o que, professora? Esse epinociclo é o ecossistema de terra firme, tá? Qual seria esse ecossistema de terra firme? Primeiramente nós temos as florestas, as montanhas e desertos,
as praias. Isso são ecossistemas de terra firme, como vocês estão observando aqui, gente. É uma coisa bem simples, tá bom? Aqui nós temos o talassociclo. Esse talassociclo seria o que? O ecossistema de água salgada do globo terrestre, como vocês estão observando. Tá bom? Ecossistema de água salgada, nós temos no globo terrestre. O liminociclo, eu já estou falando, liminociclo seria o que? Ecossistemas de água doce do globo terrestre, tá? Quando eu falo de liminociclo, é de água doce, tá? Aí já é os ecossistemas de água doce. Aqui nós temos ecossistemas aquáticos. Esses ecossistemas aquáticos seriam os seres que habitam, né? Seriam alguns seres de habitat aquáticos, tanto marinho quanto ducícolas, né? São diferenciados em 3 grupos. Primeiramente, seres, nós temos esse primeiro grupo aqui, que é os seres plânctons. Qual seria? Não possui órgão de locomoção. Eles estão divididos em 2 grupos. Nós vamos falar um desse grupo, o fitoplâncton, tá aqui ele, ó. O fitoplâncton seriam organismos autotróficos, autotrófos, certo? Que possuem clorofila, algas e certos protistas. Quando eu falo organismos autotróficos ou autrófos, seria o que, professora? São as algas, são os vegetais, os seres clorofilados, os que produzem o seu próprio alimento. Não esqueçam disso. Os seres que produzem seu próprio alimento são os autotróficos, tá, gente? Como está escrito aqui, pode ser autotróficos ou autotrófos, tá? Aqui, por último, nós temos o que? Essa imagem, que é o tipo de clima e vegetação de um bioma, né? Que é muito importante. Por quê? É importante, pois eles influenciam diretamente as espécies de seres vivos que podem ser encontrados nesses locais, tá, gente? Aqui, como vocês estão observando, né, de uma maneira bem geral, o que pode acontecer? Pode determinar um bioma, né? Pode determinar um bioma e uma grande área, formando o que? Um complexo de ecossistema. Vocês estão observando que aqui, olha, nós temos o bioma. Esse bioma aqui, dentro desse bioma, pode se formar o quê? Pode se formar uma área. Pode se formar uma área, né? Por complexo ecossistema. Dentro desse ecossistema aqui, gente, nós temos, primeiramente, nós temos indivíduos, nós temos populações, nós temos comunidade. Tudo isso existe aqui dentro desse ecossistema. Isso é muito importante. Então, não esqueçam, primeiramente, dentro do bioma, existe um conjunto mais complexo de ecossistema, certo? Nós temos o ecossistema aquático e o terrestre também, ok? Tudo é um ciclo. Olha só, aqui nós temos esse bioma, aqui nós temos o bioma, bioma. Dentro do bioma nós temos os ecossistemas, certo? Dentro desses ecossistemas nós temos comunidade, nós temos populações, ok? Nós temos indivíduos, ok, gente? Então é dentro desse ecossistema. Então o nosso conteúdo vai ficando até aqui, tá? Eu espero que todos tenham prestado atenção, que é muito importante, feito as suas anotações, tá? Agora eu vou passar uma atividade para vocês. Pegue um livro de atividade para poder acompanhar, é muito importante. Não deixa acumular atividades, tá? Por favor, não vão deixar acumular atividade, vão acompanhando, todos têm livro, vá acompanhando, vá respondendo qualquer dúvida, eu vou estar aqui, tá? Eu vou passar a atividade para vocês agora e prestem bastante atenção, ok? Então, vamos lá para mais uma atividade, tá? Vamos agora iniciar a nossa atividade que está no livro de atividade. Hoje nós vamos iniciar pelo livro de atividade, tá bom? Vamos relembrar um pouco que nós estudamos, né? Acabamos de estudar, que foi sobre os ecossistemas, os biomas, né? Os fatores bióticos, abióticos, tudo que existe dentro de um ecossistema, que vocês vão relembrar agora comigo, tá bom, turma? Pegue um livro de atividade, fazendo a atividade. Não é muita atividade, é 3 páginas, então tá ótimo, certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa atividade.
Aqui no livro de atividade, nós temos o quê? A página 7. Eu estou com o meu livro aqui, você com o seu e acompanhe comigo na leitura, ok? Aqui vamos falar um pouco dos biomas, né? Então, no esquema abaixo, estão citados os níveis de organização dos seres vivos. Desenhe em cada um dos círculos elementos que representam cada nível de organização. Então, em cada nível de organização, você vai desenhar o que está pedindo. Primeiramente, nós temos um organismo, população, comunidade, ecossistema, biomas e biosfera. Cada item desse você vai fazer um desenho, tá bom? Segunda questão. Sobre os conceitos de biosfera e bioma, avalie as alternativas abaixo com V para as verdadeiras e F para as falsas. Depois converta as falsas em verdadeira e registre as corrigindo na linha a seguir, que seria essa linha abaixo, tá bom? Aqui nós temos a letra A, que está falando sobre os ecossistemas, com características semelhantes na fauna, flora e clima, solo e aspecto físico. Típicos são agrupados formando uma comunidade. Se você acha que é verdadeiro, coloque V. Se acha que é falso, coloque F. Ok? Assim você vai ler a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Lendo com cuidado, leia com calma e respondendo. Aqui você acha que é falso, você coloca abaixo e você vai converter em verdadeiro. Não esqueça que tem que converter, tá bom? Se tá falando que é falso, acima você vai colocar a verdadeira embaixo, convertendo, ok? Agora vamos falar a página 8. Nessa página 8, nós temos essas imagens desses biomas, certo? Que estão representados nas fotos abaixo. E na sequência, faça a atividade solicitada. Aqui nós temos essas imagens, certo? De vários tipos de bioma. Na página 9, que vocês estão observando aqui, olha. Na página 9, você vai falar o quê? Todo mundo comigo na letra A, que você vai responder a página 8, tá? A A tá falando, no quadro a seguir estão os nomes dos biomas retratados nas imagens representadas anteriormente, certo? Escreva nas linhas abaixo de cada foto qual é o respectivo bioma. Aqui nós temos esses biomas. Esses biomas você vai colocar em cada imagem da página 8, o correto, ok? Aqui nesse quadro, nós temos deserto subtropical, taiga, savana, floresta pluvial, temperada, tundra, campo, floresta sazonal, temperada, floresta pluvial, tropical. Então, cada bioma desse, você vai colocar, cada nome de biomas, você vai colocar nas imagens que está pedindo na página 8, ok? Tá bom, gente? Agora nós vamos falar o quê? Abaixo, na letra B, você vai fazer o quê? Ainda na página 8. Relacione os números que indicam as características descritas abaixo aos seus devidos biomas mundiais representados em cada uma das imagens. Cada bioma contém pelo menos 3 características. Então, você vai pegar essas características aqui, a numeração, e você vai colocar na imagem que você acha que é o certo, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui na página 8, tem essa primeira imagem aqui. Essa primeira imagem está falando qual é a imagem? Atacama do Chile, certo? Qual seria o bioma? O bioma é o deserto subtropical. Quais as características, né? Aí você foi lá no banco de palavras, aí você colocou aqui, olha, deserto subtropical na letra A, certo? Então, nesse deserto subtropical é um tipo de bioma que você colocou lá o nome. Abaixo você vai colocar qual seria as características desse bioma. A numeração, você só coloca a numeração, que é muito importante, tá? Qual seria a numeração dele? A numeração desse primeiro bioma aqui seria 2, 4 e 9, tá? E você coloca 2,4 e 9. Esse é o primeiro exemplo. Aí você vai ver qual seria essas características. Vamos lá. 2, temperaturas altas o ano todo, né? 4, chuvas raras, certo? Chuvas raras
O que mais? 9. Qual seria a temperatura lá? Vegetação e animais adaptados, né? A escassez de água. Então, essas seriam as características que você vai colocar na primeira imagem. A numeração abaixo, depois de deserto subtropical. Ok? Até aí tudo bem, né? Muito bem. Nós vamos ficar nessa atividade até a letra B. A quarta questão em diante aqui, ó. É para fazer, professora? Não, não é para fazer. Deixa para a próxima aula que eu vou dar continuidade com vocês. Eu estou pedindo até a letra B, tá bom? Até a letra B você faça, que já é da página, 8, tá, gente? Da quarta questão, quinta questão em diante, nós vamos deixar para a próxima atividade, ok? Então, a atividade de vocês fica até aqui na página 9 da questão B, até aí. Não esqueçam disso, tá bom? Então, até mais, né? Na próxima aula eu espero. Qualquer dúvida, se você não entendeu, manda mensagem que eu irei tirar a sua dúvida e irei corrigir com você também, tá bom? Então, até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus.